E aí, caras e gatas, beleza? Sou faraó. Hoje iremos aprender sobre o Egito Antigo em nossa aula. Então vamos parar de enrolação e vamos juntar conhecimento e entretenimento, porque somos brasileiros e é isso que fazemos. Cadê seus estudos? Não sei. O Egito Antigo foi uma das principais civilizações da antiguidade e uma das mais notáveis por suas características. Então fiquem espertos, pois pode cair na prova do Enem ou em vestibulares por aí. Que surpresa! Não poderíamos começar a falar sobre o Antigo Egito sem falar sobre a Mega Ultra Power Blaster 1080p Full HD 8K Supreme dos Paranauê Super das Galáxias Zica dos Bagulho Big Max Plus 64 bits Black Edition Incrível Pacas. Dádiva do Nilo. Fantástico! É fantástico! O Nilo era um rio de extrema importância para o Egito, pois ele proporcionava a vantagem de ter várias cheias e vazantes e pela fertilização das terras ao redor do rio. Esse fator explica muito bem o do porquê os apartamentos eram tão caros por lá naquela época. Nem queria comprar um triplex por lá mesmo. Rio feio da poxa. Mas nem tudo eram rosas, já que ocorriam algumas enchentes que afetavam alguns povos nômades que viviam às margens do rio. A explicação para esse ocorrido é simples. Aqui na África Central tem montanhas cheias de neve. Daí a neve derrete e vira água. Ah, vá! A água atravessa a região central e nordeste do continente. E por fim chega no Egito. Lembrando que estava cheio de gente nas margens do rio antes da cheia. Uma ameaça foi detectada. Oh, guys! Eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo. Olha só a situação. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma nojeira, a mesma fuleiragem. Ó, tem muita água que fica paralela. Também do lado de cá, do lado direito da tela, ó, o pessoal também tá tudo... Fazer o quê? Mas já chega disso. Vamos falar sobre a localização do Egito. O Egito se localiza no nordeste da África, se encontrando em uma região extremamente desértica, tendo apenas o rio Nilo como foi dito anteriormente. Governo. O Egito era governado por nada mais nada menos que o faraó. Durante todo o Egito Antigo vários faraós passaram pelo poder, mas o primeiro se chamava Menes. Menes se considerava um deus dentre os outros egípcios por ter vencido uma guerra que unificou o Egito, pois antes ele era separado em Baixo Egito e Alto Egito. A unificação do Egito ocorreu por volta do ano 3100 a.C. Os antigos egípcios tinham uma espécie de um governo teocrático. Mas se você não sabe o que é teocracia, não se preocupe. Eu também não sei. Que absurdo! Mas com uma rápida pesquisa no fabuloso Google, descobrimos que teocracia é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de algumas religiões. Teocracia significava basicamente que era governado por um deus, que nesse caso era o faraó. Política e religião se misturam e se tornam apenas uma, deixando claro que também eles eram politeístas. Sendo assim, eles tinham vários deuses, mas apenas o faraó era uma encarnação na Terra. Teve um faraó doidão que obrigou os egípcios a serem monoteístas, significando que eles teriam que adorar apenas um deus. Que no caso seria ele, pois ele era um burguês safado, mas não deu muito certo, pois ninguém gostou da ideia. Então deram um creu no faraó e ele morreu. Sendo assim obrigado a voltar para a tumba e o filho dele trazendo de volta as coisas como eram antes. Agora já chega de falar sobre o governo egípcio. Bora falar sobre a economia. O principal fator que contribuía economicamente era o rio Nilo, pois de lá que eles pescavam, plantavam e cuidavam de alguns animais ao seu derredor. Portanto, às vezes sobrava muita comida.
Nessas situações, eles aproveitavam e trocavam as sobras com outros povos para ter materiais que eles não tinham muitas condições de produzir. Para ficar bonito na prova, podemos dizer que é uma economia agropastoril de regadio. Podemos ressaltar também que na economia egípcia, tudo que se mexe e não se mexe que estiver dentro do Egito pertence unicamente ao faraó, porque ele era um burguês safado, mas o burguês safado do faraó deixava as pessoas usarem as suas coisas, como por exemplo as roupas e comida, somente o básico que era necessário mesmo para sobreviver, para continuar trabalhando e o adorando, porque ele é um burguês safado. Falando em burguês safado, podemos dividir a sociedade da galera de lá em 9 categorias, formando assim uma pirâmide do poder. Começando pela base da pirâmide, temos os menos favorecidos, que são escravos. Logo acima deles os camponeses. Em seguida os artesãos, militares, escribas e sacerdotes. E por fim a nobreza e o faraó no topo da pirâmide Illuminati. Porque safado gosta de ficar no topo, fazendo as suas safadezas de safado. Burguês safado. Era uma sociedade estamental. Quem nasceu artesão a quem nasceu faraó vai morrer, assim passando o ofício a seus descendentes e ponto final. Na questão religiosa, os egípcios eram politeístas. Traduzindo, dizer que eles eram politeístas significa que eles tinham vários deuses. Só para reforçar essa informação que foi dita anteriormente. Porque eles gostavam de uma ostentação de deuses fora do normal. Mas como eles eram diferenciados, eles tinham que ter deuses diferenciados, tendo assim os deuses que eram metade humano e metade animais, sendo considerados antroposomórficos. Você entendeu, velho? Nefilins talvez. Uma outra característica bastante marcante sobre a religião é o fato que eles acreditavam em ressurreição, então era de se acreditar que o faraó uma hora iria voltar. Imagem forte a seguir. Se você for uma pessoa sensível, pule para o minuto que está sendo exibido na tela. Mas para isso era necessário conservar o corpo e tirar todos os órgãos para que possam ser mantidos por bastante tempo. Menos o coração, pois ele precisava ficar no corpo. Passando isso, o corpo era deixado de lado por mais ou menos 70 dias. Mas aí que a coisa fica interessante, meus caros consagrados. Depois desses 70 dias o faraó era levado a uma outra realidade. Pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. Para isso ocorrer, primeiro o faraó precisava passar por uma forma de julgamento. Ser julgado pelo deus dos mortos, Osíris. O julgamento era simples. Para os egípcios, Osíris pegava o coração do faraó e colocava em uma balança e do outro lado colocava uma pena. Lembra do começo do vídeo? Então, se o coração do faraó fosse mais pesado que a pena, ele seria devorado pelo devorador. Socorro! Bicho ruim ele. Creio que isso é tudo que vocês têm que saber sobre o Egito Antigo para tirar uma boa nota na prova. Falamos sobre basicamente tudo. Menos as coisas sobre a humanidade, mais incríveis e segredos que não queremos que você saiba. Tchau. Calma. Pera aí que vou dar um aviso rápido. Esses vídeos são muito trabalhosos de serem feitos, então foi criado um perfil no Patreon onde vocês inscritos do canal podem ajudar doando a quantia na qual sentirem que é necessário e consequentemente ajudar o canal a ter vídeos com mais frequência. Pois com a ajuda de vocês podemos melhorar a qualidade do canal aos poucos. Caso não possa ajudar doando dinheiro para o canal, também pode deixar críticas construtivas, pois elas são de extrema importância para o desenvolvimento do canal. Ajuda para pagar a faculdade também é bem-vinda, beleza? Link para doação na descrição e no comentário fixado. Agora sim. Tchau.